Olá, tudo bem? Sexto vídeo do curso de trigonometria. Iremos continuar com as resoluções. A diferença é que nesse vídeo trabalharemos com cosseno, ao contrário lá do vídeo anterior. A primeira equação já está aqui, cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O intervalo de variação, já sabe, é o primeiro quadrante, ou melhor, a primeira volta, primeira volta, de 0 até 2π. É o intervalo de variação de x. Em outras palavras, a primeira volta, tá bom? Lá na frente aí a gente trabalha com todos os números reais, tá bom? No conjunto dos reais. Aqui por enquanto é só o intervalo dos reais. O que é que nós temos aqui de novidade? No vídeo passado eu coloquei para você um quadro que mostrava o intervalo de variação, ou melhor, a variação do sinal do seno. Aqui agora esse quadro mostra a variação do sinal do cosseno. Nós iremos precisar dele, né? Aqui o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro quadrante, tá bom? Além do mais, o primeiro quadrante eu não preciso falar mais nada da importância do primeiro quadrante, tá bom? Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aquela tabela, lembra daquela tabela do vídeo que eu joguei para você, do vídeo anterior? Dos arcos notáveis, 30, 45, 60. Você vai precisar dela aí novamente. Cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Poxa, mas essa tabela está dizendo para você que o ângulo, aí no caso é ângulo, aqui é ângulo e arcos. O ângulo cujo cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2 é 30 graus, tá bom? Eu falei graus, não é isso mesmo? Mas o registro ali já vai ser em radianos, tá bom? Vamos fazer também essa diferença em relação à resolução do vídeo anterior. Você pode e deve pensar em graus, não há nenhum problema, eu também penso em graus, falo em graus, mas a execução aqui nesse caso tem que ser radianos, não há como você escapar disso não, tá bom? Eu vou tirar apenas esse zero aqui para ficar mais visualmente mais agradável. Vamos lá, 30 graus, eu estou pensando em 30 graus, então digamos que 30 graus esteja aqui, vamos lá. Pronto, 30 graus está aqui, deixa eu marcar aqui, só que eu não vou botar 30 graus, aqui eu já boto o valor em radiano, no caso π sobre 6 radianos. Se você não souber isso, é aquela regrinha de 3, tá bom? Use e abuse daquela regrinha de 3, vamos lá. Π radianos está para 180 graus, né? Já que você não sabe isso de imediato. Bom, assim como 30 graus está para x, pronto. Só não vai confundir com esse x. Esse x aqui é da regrinha de 3, tá bom? Você fazendo o cálculo, você vai encontrar π sobre 6 radianos. Está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o cosseno é positivo. Opa! O que é que significa isso? Significa que uma das raízes nós já encontramos. Olha só, π sobre 6 radianos. Acabou, tchau, um abraço aí, passe bem, tem lembrança. Pronto. A pergunta agora é assim, uma das raízes eu já encontrei. Agora eu quero ver se há e qual é essa outra raiz. Vamos lá. Existe essa outra raiz? Poxa, esse quadro aqui está dizendo que existe. Além de dizer que existe, ainda diz onde é que está. No quarto quadrante. Significa então que eu tenho que sair do primeiro para o quarto. Eu tenho que sair do primeiro para o quarto. Eu não tenho nada que fazer no segundo e no terceiro. Porque nesses dois quadrantes o quadro está nos dizendo que o cosseno é negativo. Portanto eu tenho que sair. Bom, mas para você sair do primeiro para o quarto quadrante, existe a tal da simetria. Lembra? Vou repetir isso mais uma vez. Para você sair do primeiro para o segundo, a simetria é em relação ao eixo Y. Para você sair do primeiro para o terceiro, a simetria é em relação à origem. E para você sair do primeiro para o quarto quadrante, a simetria em relação ao eixo X. Tá bom? Esquece disso não, isso é muito importante isso. Então vamos lá. Existe outro arco? Claro que existe. Deixa eu só marcar ele aqui para você. Pronto. Esse número, raiz de 3 sobre 2, ele vem justamente aqui, ó. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. Ok.
Como é que eu faço agora para sair do primeiro para o quarto? Através da simetria. Bem simples, você vai fazer isso daqui, ó. Vou apagar essa parte daqui e a gente vai ver essa simetria. Coloca aqui de maneira paralela ao eixo Y e vai aqui, ó, tracejando até encontrar. Pronto, cheguei. Deixa eu tirar esse 2π daqui para não ficar desagradável visualmente. Pronto. Só que tem um detalhe, eu não sei que arco é esse. Eu sei que esse arco existe, está justamente nesse ponto que eu obtive por simetria. Lembrando mais uma vez que essa simetria é obtida de maneira paralela ao eixo Y. Mas eu não sei, é aí que está justamente o detalhe. Para que você obtenha a simetria do primeiro para o quarto quadrante, a regra é: pegue toda uma volta, nesse caso aqui uma volta equivale a 2π radianos, e desta volta você vai subtrair o arco que está no primeiro quadrante, aquele do qual você quer encontrar o simétrico lá no quarto. Que arco é esse? π sobre 6. π sobre 6. Tá bom? Então vem para cá. Você fazendo aqueles cálculos, você vai obter a segunda raiz. Vamos colocar aqui 11. Opa! 11 sextos de π radianos. Pronto, duas raízes. π sobre 6 radianos, que você sabe que são os tais 30 graus, né? E 11 sextos de π radianos, ou 330 graus. Portanto, o conjunto de solução, se você quiser escrever, é S maiúsculo igual, abre uma chave, π sobre 6 radianos, ou 11 sextos de π radianos, tá bom? Muito importante, antes nós irmos para a segunda resolução, me ocorreu aqui agora, eu vou parar um pouquinho, é muito importante você saber isso. Vou bater mais uma vez devido à importância. Para você sair do primeiro para o segundo, a simetria em relação ao eixo Y. Para você sair do primeiro para o terceiro, a simetria é em relação à origem. E para sair do primeiro em relação ao quarto, a simetria em relação ao eixo X, tá bom? Eu vou apagar isso daqui. Vamos supor que você queira, vamos supor um exemplo. Já que eu já fiz a resolução, eu posso aqui alterar a questão. Vamos supor que você queira saber a simetria, uma revisão desse arco em relação ao segundo quadrante. Já sabe, a gente pega aqui, ó, pronto, marca aqui, esse arco daqui que você está vendo aqui, esse ponto aqui, é o arco que ele é simétrico em relação ao arco de π sobre 6 radianos, tá bom? Deixa eu só apagar isso. Aliás, deixa ele aqui mesmo, tá bom? O que é que significa dizer que ele é simétrico? Significa o seguinte: a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, é a mesma distância. Além do mais, esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. Por isso é que a simetria fica caracterizada justamente por causa dessas duas características. A distância daqui até aqui é a mesma distância daqui para cá. E além do mais, você tem aqui a perpendicularidade desse segmento de reta. Como é que eu obtenho, deixa eu apagar esse aqui, como é que eu obtenho isso daqui? Simples, você vai pegar meia volta e vai subtrair dessa meia volta o arco do primeiro quadrante que você está querendo descobrir qual é a simetria dele lá no segundo. E é simples, vem para cá e faz. Pronto, tá aqui. Você vai encontrar 5 sextos de π radiano. Portanto, aqui seria 5 sextos de π radiano, tá bom? Esquece não. Agora, se você quiser a simetria, vamos supor que você queira a simetria em relação à origem. Ou seja, em outras palavras, sair do primeiro para o terceiro. Bom, a simetria em relação é a mais fácil de todas. Porque somar é mais fácil que subtrair, né? É mais fácil porque você sai daqui e percorre meia volta. Mais uma vez, você percorre meia circunferência. Mas aí é fácil, percorrer meia volta significa que você vai sair de π sobre 6, você vai sair de π sobre 6 e vai percorrer meia volta. Pronto, olha aqui, π radianos. π sobre 6 mais π radianos, isso aqui daria 7 sextos de π radianos. Agora, para você sair daqui, foi o que eu expliquei para você nesse instante. Vou explicar mais uma vez. Que arco é esse daqui? Você vai pegar toda uma volta, no caso 2π,
E desse 2π você vai subtrair a medida do arco que está no primeiro quadrante, do qual você quer a simetria. No caso aqui, π sobre 6 radianos. Fazendo esses cálculos aqui, você vai encontrar 11 sextos de π radianos, tá bom? Essas simetrias, elas são fundamentais para que você possa fazer coisas, digamos assim, mais complexas lá na frente. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. É a mesma equação lá anterior, só com o acréscimo do sinal de negativo aqui. O cosseno é negativo? Não precisa dizer nada. Você vai trabalhar em que quadrante? Segundo e no terceiro. Mas sabendo que parte de onde? Vai partir do primeiro. Vamos lá. Então o que é que você vai fazer? Modula esse valor aqui. Modulou? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Você já sabe que isso é 30 graus. Ou π sobre 6 radianos. Vamos marcar? Deixa eu apagar isso daqui. π sobre 6 radianos. Façamos de conta que π sobre 6 radianos está aqui. Ele não me interessa esse valor, π sobre 6 radianos. Não me interessa. Porque foi a resolução da questão anterior. Eu sei que o cosseno de π sobre 6 radianos vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas eu quero negativo. Você já sabe para onde você vai migrar. Para o segundo e para o terceiro. Portanto, foi o que eu acabei de falar. Não tem 2 minutos que eu falei isso para você. A migração vai se dar para o segundo e terceiro com as simetrias respectivamente referentes ao eixo Y e à origem. Portanto, vamos começar primeiro indo do primeiro para o segundo. Olha só o que é que nós temos. Simetria eu tenho aqui. Pronto. Olha aqui. Esse ponto daqui. Deixa eu apagar esse π também aqui para não me atrapalhar. Esse ponto aqui, você já sabe como obter ele. Só uma informação. O que é que me garante que esse arco aqui, aí, o cosseno dele será menos raiz quadrada de 3 sobre 2? Boa pergunta sua, gostei. Já ia passando aí por cima disso, viu? Vamos lá. Ora, o que é que você tem? Tá vendo isso daqui? Esse segmento aqui mede raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, por que que este segmento aqui, que é aqui o arco que a gente daqui a pouco vai calcular, por que que esse segmento vai medir menos raiz quadrada de 3 sobre 2? Bem simples. Porque esses dois triângulos que você está vendo aqui, no caso são triângulos retângulos, viu? Por favor, são triângulos retângulos. Vamos deixar uma coisa bem clara. Na realidade, esses dois triângulos que você está vendo aqui, eles são congruentes. Aqui agora, o caso de congruência aqui que eu determino aqui para você é o caso cateto e hipotenusa. Exatamente. Essa hipotenusa com essa hipotenusa e esse cateto com esse cateto daqui. Perfeito. E eles são congruentes. Se eles são congruentes, significa que esta medida daqui é igual a essa medida daqui, tá bom? Em termos de cosseno, a única diferença é que aqui será menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e aqui raiz quadrada de 3 sobre 2. Por isso eu tenho certeza que esta medida daqui para cá, em termos geométricos, é congruente a essa daqui, mas em termos algébricos tem o mesmo módulo, mas sinais contrários. Portanto, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá bom? Ok, deixa eu apagar isso aqui, porque já serviu aos meus propósitos. Isso, deixa eu apagar isso aqui agora. Já sei que o arco é esse daqui. Bom, como é que eu vou obter ele? Bem simples, eu já sei. Vou pegar meia volta e dessa meia volta vou tirar π sobre 6. π sobre 6. Fácil. Se fazendo aqueles cálculos, você irá encontrar uma das raízes. Vamos lá, o que é que nós temos? 5 sextos de π radianos. Há outro arco? Claro, encontrei no segundo, mas olha para cá. Tem um no terceiro. O que é que significa isso? Significa que a gente vai fazer o seguinte. Eu já encontrei, deixa eu colocar aqui. 5 sextos de π radianos. Ótimo. Agora eu preciso encontrar uma onde? No segundo, terceiro quadrante. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu volto para o primeiro. Eu sempre volto para o primeiro. E do primeiro eu me dirijo aonde tenho que ir. No caso, terceiro quadrante. Então vamos lá. Vamos voltar para o primeiro.
E do primeiro nós iremos para o terceiro, mas eu já sei. A simetria é em relação à origem. Ótimo, então deixa a gente prolongar isso daqui. Pronto, olha aí o prolongamento. Então é esse arco daqui, ó. Esse. Por quê? Porque quando eu venho daqui para cá, me acompanha. Eu venho, chego nesse arco. Pronto, cheguei aqui na extremidade final. Tá vendo aqui eu parado? Eu tenho que subir para onde? Tenho que subir para atingir o eixo X, que é o eixo dos cossenos. Quando eu subo aqui, olha onde é que eu venho parar. No mesmo ponto que eu parei descendo de 5/6. Portanto, é esse mesmo, não há nenhuma dúvida. Eu só preciso descobrir quem é ele. Mas é fácil. Do primeiro para o terceiro, você soma meia volta. Então eu vou pegar meia volta e somar aquele arco que está no primeiro quadrante. O que é que nós temos? Fazendo aqueles cálculos lá, aqui é x2, né? Isso, x2. Eu vou encontrar 7 sextos de π radianos. Essa é a outra raiz. Pronto, olha, encontramos duas raízes. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Muito bem, olha aí. Seno de x menos cosseno de x igual a 0. Diferente era, né? Nós não temos nenhum valor numérico aqui, ao contrário das outras que nós fizemos. Poxa, qual é o arco? Se eu, o arco x, né? Se eu substituir aqui, calcular o seno dele, substituir aqui, calcular o cosseno e fizer o seno desse, o valor do seno desse arco diminuído do cosseno desse arco, vai dar 0. Não faço a mínima ideia que arco é esse. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar esse cosseno lá para ver se as coisas ficam um pouco mais claras. Então vamos lá. Passe para cá, cosseno de x. Olha, o que foi que nós obtivemos? Uma igualdade que está a nos dizer o seguinte: existe um arco cujo seno é igual ao cosseno. Existe um arco cujo seno é igual ao cosseno. Dá uma olhada nessa tabela, aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Dê uma olhadinha aí no ângulo de 45 graus. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu já sei que ângulo é esse. 45 graus. Ora só. Vem pra cá. 45 graus. Olha aqui você. Façamos de conta que isso aqui é 45 graus. Que na realidade é basicamente esse valor aqui, ó. A medida daqui para cá, se isso aqui você considerar como 45 graus, e realmente está bem próximo de 45 graus. Daqui para cá você tem raiz quadrada de 2 sobre 2, e daqui para cá você tem raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, nós encontramos o valor, olha só. Raiz quadrada de 2 sobre 2, isso aqui é o cosseno, de quanto? 45 graus, π sobre 4 radianos. Vem para cá pro seno, vem para cá pro seno, marque aqui para mim, raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Muito bem. Ótimo. E dito feito, olha para cá. Primeiro quadrante, o seno é positivo. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Agora vem a pergunta, a gente sempre fica com a dúvida. Existirá outro arco cujo seno e o cosseno são iguais? São esses dois quadros aqui que lhe dará a resposta. Além do primeiro quadrante, onde o seno e o cosseno possuem o mesmo sinal, há outro quadrante onde eles concordam no sinal? Não sei. O segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno positivo. Mas olha só, perdão, aqui no quarto, né? Mas olha só, você no terceiro quadrante, o que é que acontece? Ambos são negativos. Já sei. Então lá no terceiro quadrante, há um arco cujo cosseno e o seno são iguais. Então o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que sair do primeiro, já sabe qual é a simetria, né? Vamos ter que sair do primeiro para o terceiro quadrante, isso. Então esse arco daqui, quando nós chegarmos aqui, sair daqui da origem e chegarmos aqui, iremos encontrar essa situação. Daqui para cá,
menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E daqui para cá, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas que arco é esse? Simples. Você vai pegar π sobre 4 e somar meia volta. Vamos pegar π sobre 4 e somar meia volta. Simples. Você vai encontrar o que aqui? 5 quartos de π radianos. Portanto, temos duas raízes. Vamos colocar aqui x1, π sobre 4, π sobre 4, x2, 5 quartos de π radianos, ok? Passar uma atividade aí para você. Olha aqui, em vez de botar menos, eu vou botar um sinal de mais aqui. Pronto, cosseno de x igual a zero. Portanto, eu quero que você resolva essa equação. Muito bem, vamos fazer agora o seguinte, vamos dar uma pausa nas equações e vamos resolver outros tipos de exercícios envolvendo seno e cosseno. E aí o que é que nós iremos fazer? A questão aí que a Annelise já colocou aí na tela para você, eu quero agora que você faça o seguinte, lá na terceira página de sua lista, você tem os valores do seno e do cosseno. E se você observar direito, tem os valores que estão destacados. Eu coloquei em negrito e com o tamanho da letra um pouco maior, justamente para chamar a sua atenção. Serão esses valores que você terá que memorizar. Eles são inevitáveis, a memorização de sua parte. Não há como você escapar da obrigação, da necessidade de memorizar esses valores. Todos os outros, eu estou lhe garantindo, e você irá ver eu comprovar isso aqui, todos os outros valores você obtém por simetria, aquelas simetrias que eu falei para você. As simetrias em relação ao eixo Y, em relação à origem, em relação ao eixo X. De maneira que é absolutamente desnecessário, inútil a memorização dos outros valores. Agora, os que estão em negridos, não há como se escapar. Portanto, essa resolução, essa questão aqui agora, se você quiser nesse momento dar uma pausa e resolver, eu acho interessante você tentar fazer isso. Depois você retorna para acompanhar comigo a resolução. De qualquer maneira, caso você queira primeiro ver eu resolvendo, eu preciso que você tenha essa lista aí para ir me acompanhando, tá bom? Vamos lá, a ao quadrado, eu tenho a ao quadrado, vezes o cosseno de 180 graus. Está aí na tabela, cosseno de 180 graus vale menos 1. E realmente, 180 graus, vamos lá, cosseno você já sabe, eixo das abscissas. Se você parte daqui, vamos lá, 90 graus, 180 graus. Bom, nesse ponto aqui, realmente o cosseno vale menos 1. Portanto, eu tenho a ao quadrado vezes menos 1. Eu tenho menos a ao quadrado, tá bom? Aqui eu vou ter menos, repete esse aqui, esse quadrado da diferença, a menos b ao quadrado. Agora o seno de 270 graus, dá uma olhada aí. Depois a gente vai aqui para o desenho. Seno de 270 graus, isso é igual a menos 1. Quer confirmar? 270 graus, vamos lá, 0, 90, 180, 270. Olha para cá o seno, quanto é que vale? Menos 1. Portanto, seno de 270 graus vale menos 1. Tá bom? Mais duas vezes AB vezes o cosseno de 0 grau. Mas o cosseno de 0 grau, olha na tabela aí, é 1. E realmente, olha para cá, 0 grau não sai do lugar. Quanto é que vale o cosseno desse ponto? Vale 1. Portanto, eu tenho mais
2AB vezes 1. 2AB vezes 1, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com AB, tá bom? Menos com menos vai dar mais. Deixa eu tirar isso daqui, esse menos aí agora, só por uma questão de espaço. Então deixa eu tirar esse menos 1 daqui. Pronto, foi embora. Ok, bota esse mais um pouquinho para cá. Muito bem. Seno de 90 graus, ó, dá uma olhadinha aí na tabela. Vale 1, realmente 90 graus. Onde é que você vai ler o seno? No eixo Y, está aqui o número 1. Então é 1 vezes b ao quadrado. Com o que é que você fica? Você fica com b ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, menos a ao quadrado, menos a ao quadrado. Aqui eu tenho o quadrado de uma diferença de dois termos, produtos notáveis. Isso aí é matemática básica, eu posso fazer um pouco mais rápido. Quadrado do primeiro, vamos lá? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, mais 2AB, ótimo, mais 2AB. Vamos lá. Sobre b ao quadrado, b ao quadrado. Dá pra gente cancelar? Tem termos semelhantes aqui? Tem. Olha pra cá o senhor e a senhora. Vai embora aqui, né? Tchau, um abraço, passe bem. Opa, menos 2AB com 2AB. Olha pra cá você, ó. Isso, dá lembrança lá ao pessoal. A gente vai ficar com quem? Com b ao quadrado sobre b ao quadrado. E a resposta disso, simples. Toda essa expressão na realidade é o número 1. Fácil, 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 tá bom? Vamos fazer mais uma questão desse estilo? Mais uma questão aí diferente, né, das equações que nós resolvemos. Vamos lá. Ele pede para que nós calculemos, a questão pede o valor numérico dessa expressão que ele indicou pela letra D. A expressão D é formada pela soma do quadrado, né, da soma de cosseno de x e seno de x, somado com seno de x dividido pelo cosseno de x. E x, no caso, vale 2/3 de π radiano. Nós, a princípio, teríamos que substituir x aqui por 2, onde tivesse x, colocar 2/3 de π radiano. Mas os conhecimentos da gente não permitem, pelo menos por enquanto, né, que nós façamos isso de maneira direta, colocar. Nós ainda não temos condições de fazer isso. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Simples. Estamos começando, estamos no início. Vamos fazer o seguinte. Radianos, eu sei que nós ainda não temos muita intimidade. Estamos começando agora. Com o passar do tempo, a intimidade ela inevitavelmente virá. Mas por enquanto a intimidade são com os graus. Então vamos transformar 2/3 de π radianos. Vamos transformar isso em graus. Portanto, eu vou pegar π radianos e vamos transformar isso, olha só, 2/3 π radianos, isso vale 180 graus, bem simples, né? Simples, simples, simples. Vamos lá, 180 dividido por 3, isso dá 60. 60 vezes 2, 120. Mas aí, tudo bem, você falou que eu tenho mais intimidade com graus. Mas 120 graus não está no primeiro quadrante. E você sabe, você mesmo disse aí, que o primeiro quadrante é que manda e desmanda. Está certíssimo, você está certíssima. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar esses 120 graus aqui. Vamos lá. 120, aqui é 90, né? Digamos, estaria mais ou menos por aqui. 120 graus
conforme você mesmo aí falou, pensou, pô, é segundo quadrante. Eu não sou obrigado a saber nada do segundo quadrante. Se eu souber, ótimo, mas obrigado eu não sou. Minha obrigação está onde? Em que quadrante? No primeiro. Tá, então vamos passar isso para o primeiro. Através de quem? De uma simetria em relação ao eixo Y, claro. Se do primeiro para o segundo a simetria é em relação ao eixo Y, a volta se dá em relação ao mesmo eixo. Claro, meu Deus. Então vem para cá. Olha só o que é que nós temos. Ah, pronto. Esse arco daqui vai ser o simétrico que vai nos orientar. Os valores de seno de 120 graus, cosseno de 120 graus. Bom, mas aí é simples. Esse valor aqui é justamente um valor, né? O valor que eu colocaria, vamos chamar isso aqui de alvo, seria justamente o valor que, se eu pegasse 180 graus, meia volta, e tirasse ele, obtivesse 120. Mas é simples. Que valor é esse daqui? Esse valor aqui só pode ser 60 graus. Não captou não, né? Eu senti que não ficou legal não. Esquece isso, eu acho que eu fui muito rápido. Vamos lá, alfa. Vamos lá. Os exercícios que nós fizemos do primeiro para o segundo, esse valor aqui era o conhecido, não era o conhecido? Aí eu pegava o quê? Se liga aí, eu pegava meia volta e tirava dessa meia volta o arco conhecido. A resposta dessa diferença era justamente o que eu não sabia, que aqui está invertido, é o que eu sei, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, bem simples. Então a gente vai pegar 180 graus, tá bom? E vamos tirar esse que eu não sei, no caso alfa. Isso tem que dar como resposta quanto? 120 graus, claro, 120 graus. É isso que eu estava falando. Ora, passe o alfa para o outro lado, passe o alfa para o outro lado, isso aqui você vai obter 60 graus. Ficou melhor agora, né? Apaga aqui, vai. Então isso aqui é 60 graus. Pronto, deixa eu apagar isso daqui. A gente já sabe por que deu 60 graus, tá bom? Ok. Mas não são graus. Tudo isso na realidade são radianos. Graus é temporário, é só para nos ajudar. Vamos lá. Ora, vamos lá. Eu quero o seno de 60 graus. O seno de 60 graus eu sei que eu leio aqui. E o cosseno de 60 graus eu sei que eu vou ler aqui. Isso eu já sei que você sabe. Vamos lá. Logo, o seno e o cosseno de 120 graus é bem simples. Se o seno de 60 graus é igual ao seno de 120, logo isso daqui, nesse caso aqui, vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui que você vai simplesmente, porque o que você quer na realidade são 120 graus. Se o cosseno de 120 graus é 1/2, o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Então deixa eu apagar para trabalhar só com o que realmente vai me interessar. Pronto, aqui some, aqui também some. Pronto. É isso aqui que nós temos. 120 graus, o cosseno é menos 1/2, 120 graus, seno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que vamos apagar isso daqui, né? 120 graus, nós já sabemos. 2/3 de π radiano. 2/3 de π radianos. 60 graus, nós já sabemos, e eu sei que você nesse caso sabe, π sobre 3 radianos. Tá bom? Então o que vai interessar pra gente na realidade é esse 2/3 de π radiano. Portanto aqui pode até cair fora. Tchau, um abraço aí, passe bem. Pronto. Pronto, acabou. É isso que vai interessar a gente. Portanto eu já sei. O cosseno de 2/3 de π radiano é menos 1/2, e o seno de 2/3 de π radiano é raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou apagar isso daqui. Já posso apagar. E agora, meu querido ou minha querida, é fazer agora a substituição pura e simples. Vamos lá?
Vamos lá, D vai ser igual, vamos lá, colchete, seno de x, no caso eu vou ficar com seno de 2/3 de π radianos, mais cosseno de 2/3 de π radiano, cosseno de 2/3 de π radianos. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado, tá bom? Deixa eu botar aqui 2/3. Você já copiou isso daí. O que é que eu vou fazer? Eu vou, por uma questão de espaço, eu vou apagar, já que eu tenho esses valores aqui, tá bom? Se registra aí no papel e eu já tenho registrado aqui na minha cabeça esses valores. Vamos lá, vamos apagar. E agora, sabe o que é que vai acontecer? Olha só você, daqui a pouco a gente sai do segundo grau e vai lá para o primeiro grau, para matemática básica. É o feijão com arroz. Por enquanto a gente ainda está no ensino médio, ainda está na pura trigonometria. Seno, vamos lá, seno de 2/3 de π radiano, cosseno de 2/3 de π radiano. Vamos lá? Ok. D, vamos lá. Seno de 2/3 de π radiano, mas isso eu sei, raiz quadrada de 3 sobre 2, mais cosseno de 2/3, é negativo, no caso aqui é menos o meio, não é isso mesmo? Isso, menos o meio. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado, mais, vamos ver o que é que nós temos? Seno de 2/3 de π radianos, raiz quadrada de 3 sobre 2, e aqui vai ser menos 1/2. Perfeito. Vamos colocar aqui. Tem que baixar aqui por causa do espaço que eu não tenho mais. Posso eliminar esse parênteses? Posso sim. Então deixa eu eliminar esse parênteses aqui agora. Pronto, já eliminei, ó. Bota menos aqui. Isso. Como os denominadores são iguais, olhe você com o que nós vamos ficar. Raiz quadrada de 3 menos 1 elevado ao quadrado. Aqui eu vou conservar a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Mas tem um detalhe, mais dividido com menos dá menos. Então deixa eu botar logo esse menos aqui, é isso mesmo? E aí eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, esse 2 ele desaparece. Portanto, aqui vai ficar com raiz quadrada de 3. Ah, se eu tenho espaço aqui, meu Deus. Vamos lá, eu acho que eu não tenho mais espaço, vai faltar espaço. Aliás, dá pra gente apertar aqui. Vamos lá, D. Vamos lá, vamos prosseguir? Isso aqui, 2 ao quadrado vai ser igual a 4. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Eu acho que eu vou ter que apagar aqui, não tem pra onde correr não. Infelizmente eu tenho um problema sério de espaço. Então vamos lá. Ok. 4, aqui vai ser quadrado da diferença, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos lá, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo. Isso, muito bem. Menos raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3. Vamos calcular, vamos somar, né? O MMC é 4, o MMC é 4. Olha só com o que é que nós iremos ficar. Vamos lá. Eu tenho vamos lá. Isso aqui cai fora. Aqui vai cair fora. Aqui vai ficar o número 3. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais 1. Vamos lá, 4 vezes menos raiz quadrada de 3 vai dar menos 4 vezes a raiz quadrada de 3. Menos 4 vezes a raiz quadrada de 3. Tá bom? Vamos passar aqui para cima? Vamos passar aí para cima. Então vamos lá aqui. D vai ser igual denominador 4
3 mais 1, 4. Claro, 3 mais 1, 4. Menos 2 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3, isso vai dar menos 6 raiz de 3. Ora, dá para enxugar isso? Claro que dá. Vamos botar aqui em cima 2 em evidência, fator comum. Então vamos colocar 2 em evidência. Olha aqui você. Vamos ficar com 2, 4 dividido por 2 dá 2, menos 6 dividido por 2, isso vai ser igual a 3. Pronto. E 4, né? Vamos simplificar esse 2 com esse 4. Vamos ver qual é a resposta? Vamos lá. Olha só, letra B, 2 menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok. Vamos encerrar então esse 6º vídeo do curso de trigonometria. Agora lá, quando o próximo vídeo, o que é que nós iremos ver? Uma coisa importantíssima aí da sua lista é a chamada relação fundamental da trigonometria, que é o tema do próximo vídeo. Então até lá.